Olá, meus amores, espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Priscila e o objetivo do meu trabalho é expansão da consciência, é despertar espiritual. Então, eu venho sempre compartilhando aqui com vocês assuntos que realmente eu tive que eu fui expandindo a minha consciência, né? E hoje eu vou dar praticamente uma aula aqui. Eu já deixei algumas anotações aqui no quadro para adiantar. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, né? Porque tem bastante informação. E vamos lá. O assunto de hoje é sobre polaridades invertidas. Eu acho que dá para vocês enxergarem, né? Polaridades invertidas. E o que isso significa, né? Eu já comentei aqui nas minhas redes sociais, né, no YouTube e no Instagram, que todos nós possuímos energia feminina e energia masculina. Então, independente do seu sexo, você possui energia feminina e energia masculina, né? Todos nós somos feitos, compostos de energia. Então, temos energia feminina e energia masculina. Basicamente, essas energias no nosso corpo são representadas pelas partículas. Aí aqui já entra a aula de física, né? Partículas elétrons têm carga energética negativa e partículas prótons têm carga energética positiva. Então, energia positiva e energia negativa. Quando a gente vai trazer isso aqui para a espiritualidade, né? Os elétrons, eles significam o nosso divino feminino, eles representam o nosso divino feminino, tá? E o que é o divino feminino? O divino feminino, quando está em equilíbrio, em harmonia, representa aqueles momentos de mais desaceleração, né? Negativo é para dentro, é introspecção. Então são aqueles momentos onde você está ali meditando, um momento de oração, um momento onde você está fazendo a decoração ali do ambiente, né? O feminino, ele está muito relacionado ao cuidado, ao bem-estar, né? Aí traz aqui sentimentos. O feminino está relacionado ao ser e ao receber. Na lei do dar e receber, está relacionado ao receber. Então, o feminino é a receptividade. Você vai recebendo as inspirações quando você está meditando, né? As respostas ali quando você está orando. Então, o feminino em equilíbrio é sentimento, é magnetismo, é para dentro, está relacionado ao sentimento e ao receber. E aí eu relacionei algumas características, né, alguns sentimentos do feminino em equilíbrio, né? Que são o amor, acho que dá pra vocês verem, né? Deixa eu botar mais pertinho aqui. Energia do amor, né? Quando seu feminino está em equilíbrio, você consegue dar amor e receber amor, né? Você se abre para receber receptividade aqui, amor, perdão. Então você consegue transcender situações negativas e você escolhe vibrar em frequências mais elevadas. Então está relacionado ao perdão. A aceitação, isso aqui é fundamental, como eu falei para vocês, o feminino ele está relacionado a uma questão do bem-estar. Então, quando a gente vai expandindo a consciência, a gente compreende que nem tudo é como a gente gostaria, inclusive as pessoas, né? A gente não concorda com tudo que todo mundo faz, não tem como. Cada um tem as suas crenças, cada uma tem a sua criação, cada pessoa tem a sua forma de pensar, né? Então, quando a gente passa simplesmente a aceitar as pessoas e as coisas, as situações como elas são, a gente passa a viver em paz, né? Porque a gente simplesmente compreende que cada um realmente tem a sua percepção, tem o seu ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Então a aceitação é fundamental para que o seu feminino esteja em equilíbrio, para que você viva bem e em harmonia, né? E o autoconhecimento aqui, eu até tinha esquecido, por isso que ficou meio que amassadinho aqui, mas o autoconhecimento, na verdade, eu acho que é a característica principal para o feminino estar em equilíbrio, né? Porque o feminino está relacionado a todos esses sentimentos elevados, né? Então, se você não para se autoconhecer, então você não conhece mais nada, né? Então, quando você realmente vai meditar, você vai se autoconhecer, você tira uns minutos do seu dia ali para refletir sobre você, sobre a sua vida, sobre o que você gostaria de realizar, de alcançar, os seus projetos, ou o que você compreende que você já precisa mudar. Isso é autoconhecimento, né? Então, aí está relacionado ao autocuidado, ao amor. Quando você para se ouvir, quando você para projetar ali os seus sonhos, é amor. Você está se amando, né? Você está fazendo isso para o seu bem, para o seu bem-estar,
eu quero viver os meus sonhos, eu quero viver a vida dos meus sonhos, então o que eu posso fazer para me direcionar para isso? É um ato de amor quando você faz isso por você mesmo, né? Então, o feminino em equilíbrio é basicamente isso, né? O caminho para que o seu feminino esteja em equilíbrio é através do autoconhecimento. Você vai se conhecendo, você vai sabendo tudo aquilo que é bom para você, você vai alimentando, você vai expandindo. Aquilo que não é bom, você vai mudando na sua vida, você vai transmutando e automaticamente você alcança um padrão de harmonia, né? Aceitação aqui. E aí, trazendo para outra polaridade que nós temos, né, a energia negativa representada pelos prótons, na espiritualidade representa o nosso divino masculino, né? E aí o divino masculino, quando ele está em equilíbrio, o divino masculino ele está relacionado ao fazer, né? Como eu falei, o feminino é introspecção, é desaceleração, é para dentro, é ser, e o masculino é o fazer. Então o masculino ele tem essas partículas, né, no nosso corpo quando estão em funcionamento perfeito, em equilíbrio, elas têm um movimento mais acelerado do que o feminino, porque o masculino está relacionado à ação, a fazer, a comportamentos e ao dar, né, dar e receber. O masculino é aquele que dá, o feminino é o que recebe, o masculino é aquele que dá. E aqui eu listei também algumas características do masculino quando estão em equilíbrio, né? Então, uma das características do masculino, quando está em equilíbrio, é a força, né? Mas a força que, claro, que no seu lado positivo, né? No lado do equilíbrio aqui. Então, são aqueles momentos em que você encontra força, né? Vitalidade, vontade de viver, prazer de viver, força para realizar suas coisas, para fazer os seus exercícios na academia, né? Você precisa de vitalidade, de energia ali. Então, ali é o seu masculino que está em ação, né? Você está saudável, é um padrão de equilíbrio, para que você possa ir trabalhar, para que você possa realizar os seus projetos, enfim, fazer os seus exercícios, né? E estar cada vez mais saudável, né? Quanto mais você dá saúde, vitalidade, mais você recebe, né? Porque você está cuidando da sua saúde, automaticamente você fica mais saudável. Perseverança, né? Então a perseverança, ela tá muito ligada a uma questão de continuar, né? Uma continuação da questão da força aqui. Então, se em alguns momentos, talvez, às vezes, bata aí um desânimo, né? Ou talvez os resultados não saiam como você esperou, não importa. Se o seu masculino estiver em equilíbrio, você persevera, você continua dia após dia, objetivando, nem sei se essa palavra existe, gente, vou inventando palavras também, focando em bater as suas metas. Então aqui é a perseverança, né? Masculino em equilíbrio te traz esse ânimo, né, de continuar, tá relacionado a paixões também, né, ao prazer de viver, como eu falei. E uma outra característica aqui do masculino em equilíbrio é a segurança, né? Então, quando a gente pensa num masculino equilibrado, né, a gente pensa realmente ali num arquétipo de pai, né? Traz a questão da segurança, da estrutura, da estabilidade, da proteção. Então, o masculino em equilíbrio, ele simplesmente se sente seguro, né, para fazer o que ele tem que fazer. Então, está muito relacionado aqui à autoconfiança também, a segurança de saber o que tem que fazer, né? E notem que as ações, elas vêm dos sentimentos, né? Você precisa saber o que você precisa fazer. Então, primeiro você sente, hoje, nesse momento, eu preciso gravar esse vídeo aqui. Então, primeiro eu senti a informação, a intuição, uma característica do feminino, no momento de meditação. Eu senti que eu precisava gravar essa aula, veio de dentro, aí agora eu venho aqui e manifesto. Estou aqui realizando através do meu masculino. Então, o processo de cocriação da realidade, que a gente está falando de lei da atração, é de dentro para fora, é com base em como você se sente, no que você pensa, e aí você manifesta. Basicamente isso. Porém, quando a gente vai olhar para a humanidade de um modo geral, né? Como que tá o padrão das pessoas aí? Você pode até usar a sua própria vida como exemplo, tá? Ou a humanidade de um modo geral, né? Claro que aqui é uma média, existem pessoas com vários níveis de consciência, né? Pessoas de sucesso, bem-sucedida, mas a um nível geral, a gente vê pessoas num padrão completamente diferente disso aqui, né? A gente vê a maioria das pessoas aí num padrão de reclamação, num padrão de frustração, num padrão de ansiedade, num padrão de depressão, num padrão de infelicidade, né? De julgamento ali, julgando o coleguinha, julgando a política, julgando o presidente, enfim. Então, infelizmente, né, na maior parte das pessoas,
o padrão está em desequilíbrio, não está em equilíbrio, né? Nessa forma de manifestação aqui. E aí eu listei algumas características do feminino e do masculino em desequilíbrio, né? E aí o feminino em desequilíbrio, ao invés de vibrar no amor, ele prefere vibrar no ódio, né? A pessoa prefere vibrar no ódio. Como eu falei, tanto homem quanto mulher tem feminino e masculino. Então, de um modo geral, tanto homem quanto mulher. Ao invés de escolher vibrar no amor, escolhe vibrar no ódio. Então, fica lembrando ali das pessoas que te machucaram, das pessoas que te traíram, das pessoas que te humilharam, né? Ficam ali num sentimento de vingança, de querer se vingar, de desejar o mal, de querer até fazer rituais, trabalhos, enfim, para prejudicar a pessoa ali. Então o ódio está muito relacionado à raiva, à vingança, né? Aí você não tem como vir para cá, né? Se você escolhe odiar as pessoas que te fizeram mal, até pessoas que você não conhece, como questões políticas, por exemplo, né? A gente não conhece os políticos de uma forma profunda. O que se sabe é o que a mídia mostra por aí, mas enfim, né? Não vai nem entrar na questão de política aqui. Então as pessoas às vezes nem conhecem uma pessoa a um nível profundo e simplesmente sentem ódio daquela pessoa. Basicamente isso, né? O feminino em desequilíbrio, ao invés de escolher o perdão, ele prefere vibrar no orgulho, né? Aqui é o orgulho no sentido de não dar o braço a torcer, né? Quantas e quantas vezes as pessoas, eu já me incluí nessa situação, hoje eu tenho a minha consciência expandida e eu me tirei desse lugar aqui. Mas quantas e quantas vezes, às vezes, as pessoas passam ali anos e anos da vida sofrendo com saudade de uma pessoa, né? Uma pessoa ali que ela cortou vínculos, que ela cortou laço, uma pessoa que é importante para ela, às vezes uma mãe, um pai, um irmão, às vezes um ex, né? Você se separou, você afastou daquela pessoa, mas no fundo você sente falta daquela pessoa, né? E aí quando você vai dormir, você chora de saudade, chora de tristeza, mas ao invés de você escolher pedir perdão ou perdoar essa pessoa, você prefere vibrar no orgulho, não dar o braço a torcer, né? Outra característica aqui do feminino em desequilíbrio, a negação, né? Que é o oposto da aceitação. Como eu falei, a aceitação é fundamental, a gente compreender que nem todo mundo vai agir como a gente gostaria, mas só nos resta aceitar, você não tem como mudar o outro. Aí você vive em paz, né? A negação é basicamente o que alimenta esses sentimentos densos aqui, né? Então, quando você nega o amor, você vibra no ódio. Quando você nega o perdão, você vibra no orgulho, né? Então, quando você está sentindo um sentimento desse aqui desconfortável, seja de ódio, seja de orgulho, que você fica triste ali, chora, como eu falei, né? É óbvio que você está em sofrimento, né? Você está chorando ali com saudade de uma pessoa. No fundo, o que você gostaria é de estar próximo daquela pessoa, de estar abraçando aquela pessoa, mas o orgulho fala mais forte. Então, você nega esse sentimento de sofrimento, você nega esse sofrimento, né? Por mais doloroso que esteja, você prefere fingir, sabe? Aquela mentira que a gente conta pra gente mesmo. Então tá doendo ali, eu tô sofrendo, eu tô chorando, afastado daquela pessoa, mas eu prefiro não olhar pra essa situação, né? Então você sofre, às escondidas, só você sabe o que você passa, mas ainda assim você prefere negar o amor e negar o perdão, né? Então a negação é o sentimento praticamente que alimenta esse aprisionamento consciencial aqui, né? Você se prende a esses padrões densos aqui. E para finalizar aqui, o feminino em desequilíbrio, a ignorância, né? E aqui pode ser um soco no estômago, né? Essa palavra ignorância, ela é um pouco forte realmente, mas quando a gente vai despertando, como eu já falei em alguns momentos aqui para vocês, as coisas começam a se escancarar, né? Então, a ignorância é o oposto do autoconhecimento, né? É quando você realmente prioriza qualquer outra coisa que não seja você, né? O autoconhecimento é você se priorizar, como eu falei, né? É você realmente parar para se ouvir, entender o que te faz bem, o que não te faz bem, o que você pode mudar, o que te dá prazer, né? Aí quando você não se autoconhece, né? Quando você não para para fazer esse exercício, você está vivendo aqui na ignorância. E como eu falei, se você não conhece nem a você mesmo, você não tem como conhecer mais nada, né? Porque se você, que está com você 24 horas por dia, a jornada inteira, se você não para fazer nem isso com você, você não tem conhecimento praticamente sobre mais nada no mundo, né? Olha que profundo isso aqui.
E aí, agora, características do masculino em desequilíbrio, né? Aqui trazendo a questão da força no aspecto equilibrado. Quando vem para o aspecto em desequilíbrio, a gente tem aqui a agressividade, né? E hoje em dia, infelizmente, é muito comum a gente ver as pessoas realmente num padrão de agressividade a troco de nada, né? É claro que você não tem que ser agressivo em situação nenhuma, mas a gente percebe que basta a pessoa pensar diferente de você, que aí já é motivo para que você seja agressivo com essa pessoa, seja com palavras, seja com agressões físicas, né? Isso aqui pode estar relacionado a questões políticas, como eu falei, opiniões diferentes, religião, opção sexual ou qualquer outra coisa, né? A negação aqui, você simplesmente não aceita as pessoas como elas são, a opinião que as pessoas têm, e você vem parte para a agressividade masculina e desequilíbrio, né? Aqui a questão da perseverança, enquanto está no equilíbrio, quando está em desequilíbrio vem a apatia, né? Quando você realmente não sente ânimo de viver, né? O masculino ele está muito relacionado à questão realmente dos prazeres, da paixão de viver, né? Então, quando você não tem mais isso, não tem esperança, não tem nada que te motive, você vive aqui na apatia. Isso aí te traz para a estagnação, né? Se você não sente vontade de fazer nada, você realmente não realiza nada, né? O masculino ele está muito relacionado, ele está totalmente realizado à cocriação. É totalmente ligado aqui à cocriação, à manifestação do positivo, né? Manifestação. Agora, quando você está aqui na apatia, como eu falei, você não tem ânimo, você não tem combustível, você não tem amor, você não tem sonhos, você não tem o que fazer, né? Você simplesmente vai vivendo a vida, esperando o dia da morte chegar. Olha que tenso isso aqui, que denso, que triste, né? E aí, por fim, o masculino em equilíbrio traz o aspecto da segurança, no aspecto em desequilíbrio é a insegurança, né? É você realmente se ver perdido, né? Quando você se sente seguro, você sabe quais são os passos que você tem que dar, vem de dentro. Você está harmônico por dentro, você manifesta harmonia por fora. Agora, quando você está em desarmonia por dentro, você realmente não sabe o que tem que fazer, insegurança, ansiedade, medo, né? Isso aqui está totalmente relacionado à ansiedade, ao medo, né? Quando você está ansioso, você anda de um lado para o outro. Qual é a expressão corporal do ansioso? Anda de um lado para o outro, você simplesmente não consegue aproveitar nada que brota na sua mente, porque você está ansioso ali, sua mente está a mil e na verdade nada do que aparecer ali é bom, né? Porque você está num padrão energético denso. Aqui já entra a escala de Hawkins, que eu já falei várias vezes aqui nas minhas redes sociais. Não vou nem aprofundar aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas basicamente a escala de Hawkins fala que quanto mais denso os seus sentimentos, as suas emoções, menos consciente você tá. Trazendo para esse exemplo aqui o ansioso, né? O ansioso está vibrando na ansiedade ali, um sentimento de ansiedade, de pânico, de pavor, de medo, insegurança, não sabe o que fazer, não sabe para que lado ir. Consciência reprimida, não sabe nem encontrar uma ideia, encontrar uma solução. É a consciência reprimida, é isso aqui. Então, como eu falei, basicamente, infelizmente, a maioria das pessoas na humanidade estão vibrando nesse padrão aqui de desequilíbrio, né? Estão alimentando ódio ao invés de amor, alimentando orgulho ao invés de perdão, a negação, né? Não conseguem viver em harmonia com os outros, porque os outros pensam diferente, agem diferente, aí partem para a agressividade. Outros estão perdidos aqui na apatia, na insegurança, na ansiedade, na depressão, não sabem o que fazem, né? Como eu falei, a negação aqui é a palavra-chave, né? É o que realmente te prende a esses sentimentos aqui, porque você, por mais que esteja doendo aqui o orgulho, a saudade daquela pessoa, você simplesmente alimenta esse sentimento. Ao invés de você se abrir para o amor e para o perdão, você se nega, você se fecha para o amor e para o perdão. Então a negação aqui é o que traz o aprisionamento consciencial. Não sei se tem espaço aqui para eu colocar. Aqui é um padrão de aprisionamento consciencial. É isso que prende as pessoas aqui, né? E aí, vocês já devem ter ouvido falar que de um potencial de 100% do ser humano, né, a nível científico, isso aqui, que a gente já está trazendo ciência, de um potencial de 100% do ser humano cerebral e de DNA, né?
DNA cerebral. Então, de um potencial de 100%, apenas 10% está sendo explorado, está sendo utilizado, né? 90% do nosso cérebro, 90% do nosso DNA está inativo, está adormecido, né? E aí, trazendo para a lógica, né? Isso aqui explica toda essa bagunça, né? Todo esse desequilíbrio, né? Se 90% da sua capacidade cerebral está dormindo, né? Então, realmente, a maioria das pessoas estão inconscientes. Estão adormecidas. Não se deram conta que estão num padrão denso, negativo, de aprisionamento consciencial. Estão inconscientes e não se deram conta, claro, né? Como eu falei, escala de Hawkins. Quanto mais densas as suas emoções, menos consciente você está. Estão inconscientes, 90% do cérebro está apagado, não tem como a pessoa encontrar uma solução para sair desse ciclo aqui, desse looping de dor e sofrimento. Porque isso aqui é dor e sofrimento. Quando você vibra em qualquer uma desses sentimentos ou comportamentos aqui, é dor e sofrimento, né? E aí, qual é a característica incomum de todos esses, de todas essas situações aqui em desequilíbrio, né? Sentimentos e comportamentos. Qual é o fator em comum? Carência. Quando você está vibrando no ódio, você está carecendo de amor. Quando você está vibrando no orgulho, você está carecendo de generosidade, de perdão, de perdoar, de compaixão, né? De misericórdia. Quando você está vibrando na ignorância, você está carente de se conhecer, de autoconhecimento, né? E trazendo para essa matemática aqui do potencial do homem, isso aqui é óbvio. Se você não despertou para 90% do seu potencial, você ainda não se encontrou. Faltou autoconhecimento. Como eu falei, o autoconhecimento é a chave para tudo. Então, obviamente, você está carente de si mesmo, carente de encontrar o seu potencial. Porque quando você encontrar o seu potencial, você escolhe deixar tudo isso aqui para trás para viver uma vida de harmonia. Você vai se priorizar os seus sonhos. Então, o fator em comum de todo esse desequilíbrio aqui é carência. E aí, quando as pessoas vibram na carência, automaticamente, ao nível inconsciente, elas estão inconscientes, como eu falei aqui para vocês, elas tentam suprir esse vazio, tentam suprir essa fome de diversas formas, né? Como eu falei, a nível inconsciente, a pessoa não está nem se dando conta da vida que ela está levando, né? Tá aqui na apatia, na insegurança, na ansiedade, não consegue encontrar uma solução. Então, aí ela parte aqui para buscar isso fora, né? Porque ela não consegue encontrar dentro, não tem autoconhecimento, está na ignorância, adormecido, vai buscar isso fora. Aí vem os vícios e a codependência, né? Aí pode vir a codependência aqui no álcool, a codependência nas drogas, isso aqui se enquadra também a questão dos medicamentos de depressão, ansiedade, enfim. E obviamente eu não sou médica, não estou estimulando ninguém a parar de tomar medicamento. Eu acho que quando a pessoa já está no processo de tomar medicamento, ela já está num processo aqui de autocuidado. Ela entendeu que ela está precisando de ajuda, ela foi lá, buscou algum recurso com quem entende, um médico, e ela já está se cuidando. Então, é no sentido de, quando você faz disso uma muleta, né? Quando você realmente busca ali drogas e entorpecentes, eu coloquei aqui, para alterar o teu estado de consciência. É nesse sentido aqui. Então, álcool, drogas, sexo, né? As pessoas também buscam a carência, né? A codependência através do sexo. Então, é por isso que as pessoas ficam desesperadas para manifestar relacionamento afetivo, parceiros, né? Mas não necessariamente relacionamentos sérios, né? As pessoas ficam trocando de parceiros ali. Por quê? Elas estão carentes de energia, algum tipo de energia, como eu falei, essas energias aqui. Então, elas tentam encontrar isso de diversas formas, né? E todos nós somos energia. Então, quando você se relaciona com alguém, você troca energia com essa pessoa. O sexo é uma das formas que as pessoas buscam de suprir esse vazio aqui, né? E aqui também, eu não estou falando que o sexo é algo ruim, né? Quando a gente vive em equilíbrio, o sexo é uma das coisas mais lindas de você manifestar realmente o seu divino, né? É o encontro do feminino com o masculino. É lindo. Aqui a gente está falando de um padrão de codependência, de um padrão de desequilíbrio. É quando um fica tentando
buscar no outro, né? Ambos os parceiros ali estão em desequilíbrio, obviamente, que semelhante atrai semelhante, então se você tá carente, você vai atrair pessoas carentes pro teu campo, né? Isso aqui é óbvio. E aí outras formas de suprir esse vazio, né? Como eu já falei um pouco aqui nas minhas redes sociais, questão de fazer rituais, né? Para suprir um vazio ali, suprir às vezes um problema na carreira, um problema no relacionamento afetivo, vai e busca rituais, né? Tá buscando fora. Entidades, né? Se envolver com entidades, também já falei um pouco sobre isso aqui nas minhas redes sociais. E entorpecentes. Esses entorpecentes aqui tá relacionado às drogas, como eu falei, e também está relacionado a outros recursos que eu vou falar mais pra frente, né? Como ayahuasca e DMT. Tem outros estimulantes nesse sentido, não conheço todos, né? Mas mais pra frente eu vou aprofundar nisso aqui, tá? E aí, só para vocês entenderem qual é o problema, qual é o drama de viver nesse padrão aqui, né? De carência, é isso aqui, né? Onde eu quero chegar. Esse bonequinho aqui está representando o nosso campo eletromagnético, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, campo eletromagnético. Os nossos pensamentos, eles têm carga elétrica, envia, é para fora. Os nossos sentimentos têm carga magnética, é para dentro, atrai. Então, pensamento envia, sentimento atrai. E aí você fica nesse campo energético, né? Que é o campo de Touros ou campo eletromagnético. Quando a gente vai estudando sobre espiritualidade, o nome que se dá é campo de Touros. Só que é uma matemática óbvia. Se você está nesse padrão de desequilíbrio aqui, você envia ódio, você atrai mais situações de ódio para te alimentar, né? Isso aqui é óbvio. Então, se você está num sentimento de ódio ali, qual é o comportamento que você vai gerar? Masculino é comportamento. Ou você vai agredir alguém, agressão aqui, né? Ou você vai bater em alguém, ou você vai esculachar alguém ali verbalmente. Automaticamente você vai cocriar uma situação nesse mesmo padrão energético para sua vida. Só que tá passando um carro de som aqui, gente. Deixa eu beber uma água enquanto ele passa. Vamos lá. Ainda tá aqui o carro, mas espero que não esteja atrapalhando. Então, quando você vive nesse padrão de desequilíbrio aqui, né, de só enviar coisas ruins e receber coisas ruins, você entra num circuito fechado aqui. O teu campo eletromagnético, ele se fecha. Você não consegue mais receber luz, ou seja, receber energia da fonte, receber vibrações elevadas. Por quê? Você está na negação. Você prefere viver aqui do que soltar esse peso e viver em harmonia, né? Então você entra num circuito fechado aqui. Você basicamente passa a se retroalimentar da sua própria energia ou você começa a buscar fora. Então isso aqui é um processo de vampirização energética. Vou escrever aqui. Vampirização energética. E aí, como eu falei, a maior parte das pessoas na população, na humanidade, estão nesse padrão. Então, independente se você tem religião, se você se envolve com entidades ou não, isso aqui percebam que é a um nível geral, né? Quando você busca parceiros ali, sexo aqui, quando você busca por parceiros, sem realmente ter assim um sentimento, uma profundidade, você está vampirizando a energia desse parceiro e esse parceiro está vampirizando a sua energia. E é óbvio, isso aqui é tudo a nível inconsciente, como eu falei para vocês. Vocês não se dão conta do que vocês estão fazendo, né? E aí um fica vampirizando a energia do outro, que álcool, drogas, né? Porque a maior parte da população está inconsciente, está adormecida. E aí, pra gente finalizar, tem mais alguns assuntos que eu anotei aqui, né? Porque não tem espaço no quadro mais. E aí, pra vocês verem se faz sentido, isso que eu tô falando aqui pra vocês, a gente tá falando aqui de feminino e masculino, né? Como eu falei, todos nós possuímos energia feminina e masculina dentro da gente, mas sempre uma vai predominar. É por isso que existem os gêneros, né? Então, vamos fazer uma pergunta aqui, uma reflexão, né? Como que tá o feminino nos dias de hoje, né, de uns tempos para cá, como que o feminino tem se comportado, né? Como que as mulheres têm se comportado, né? Então a gente percebe mulheres num padrão aí de partir para cima, né? Partir para cima que é a carência, a codependência, né? Partir para cima dos homens, então ao invés das mulheres receberem, elas estão dando, polaridades invertidas aqui, né?
A gente percebe mulheres aí com instinto, né, arquétipo da guerreira, né, as mulheres que têm que provar sua força ali a todo custo, força característica do masculino aqui, tendo que dar conta de tudo, resolver tudo, né? Aí obviamente não relaxa, não tem o autoconhecimento, não tem a meditação aqui, não relaxa, não manifesta o divino feminino em equilíbrio. Aí vem para uma mulher que tem que mostrar a sua força, né? Então, uma mulher que dá conta de tudo, que carrega o mundo nas costas, obviamente, se ela carrega o mundo nas costas, ela não para realizar os seus sonhos e viver em harmonia. Então, força é uma característica do masculino, mas em desequilíbrio, né? Então, a gente vê mais uma característica do masculino manifestada no feminino nos dias de hoje, né? Deixa eu ver aqui mais força, a codependência, né? Buscando ali por parceiros, partindo para cima, para conquista, escancarando mesmo ali o que elas querem. Tem mais coisas, é porque vai fugindo. E aí, quando a gente vai perguntar do masculino, né, como que tá o masculino nos dias de hoje? A gente já vê também exatamente o oposto disso aqui, né, do masculino em equilíbrio. Então, quando a gente vai olhar para o masculino hoje em dia, a gente vê homens sem posicionamento, né, sem atitude, aí a questão da segurança que vem para a insegurança. O homem, o masculino, né, que tem no seu padrão aqui em equilíbrio, vem trazendo estrutura, segurança aqui, estabilidade. A gente vê que os homens nos dias de hoje também não querem saber de nada, né? Não tem ali um compromisso, não querem firmar um compromisso, então não tem segurança, não tem estrutura, não tem estabilidade. Os homens aqui num sentimento realmente de insegurança, de não saber às vezes o que falar, como chegar, e às vezes chegam até na agressividade nas mulheres, na questão da força, né? Não teve aquela época do não é não, né? Que os homens estavam forçando ali, então usando realmente da sua força para poder, já no sentido pesado aqui, agressividade para conseguir o que quer, usando ali do controle, do poder, né? Então, de fato, quando a gente para questionar como que tá o feminino e como que tá o masculino ao nível geral nos dias de hoje, a gente vê realmente esse padrão totalmente distorcido, invertido e em desequilíbrio aqui, né? E aí, para a gente continuar aqui nas questões espirituais, muitas pessoas, algumas talvez, né, podem falar assim para mim: ah, mas tá bom, não quero pensar nisso agora não, na próxima reencarnação, né, na minha próxima reencarnação eu deixo para resolver isso, né? E aí, quando a gente vai compreendendo o processo de cocriação da realidade, né, vamos para a primeira pergunta, né? Por que as pessoas reencarnam, né? Das duas umas, né? Karma, que eu já falei também sobre essa questão de karma aqui, crença limitante que te aprisiona, aprisionamento consciencial. Quando você acredita em karma, você se sente culpado porque você fez algo de errado, teu padrão energético está denso aqui. Culpa, né? Se sente humilhado ali, se sente em débito com o Pai, em débito com o Divino Criador, te leva para o não merecimento, ou seja, você não tem direito de viver uma vida dos sonhos, porque se você errou com o Divino Criador, quem é você para querer realizar os seus sonhos, né? Se conforme com uma vida de dor e sofrimento, que é isso que você tem para manifestar aqui. Então, a reencarnação, ela traz em si uma cocriação através de um padrão denso, né? Através da crença de pecado, através do sentimento de culpa. Como eu falei, a cocriação da realidade, ela vem de dentro para fora. Então, se estamos todos nós aqui, nesse momento na Terra, e a Terra tem por sua maior parte a maioria das pessoas vibrando nesse padrão aqui, então significa que nós ressoamos com esse padrão energético dentro da Terra quando nós escolhemos reencarnar aqui, mas tem luz entrando, tanto é que olha o tanto de conhecimento que está sendo transmitido aqui, né? E eu não estou me colocando como ser superior, não. Tudo isso que eu alcancei aqui foi através de estudos, então pessoas que vieram antes de mim que canalizaram esses conhecimentos aqui, vai ajudando o outro, como eu falo para vocês, escala de Hawkins, Nikola Tesla, tem física aqui, né, elétrons, prótons, quem canalizou esse estudo aqui, então um vai ajudando o outro, né, como eu falo para vocês, tudo se aproveita, né, então uma hora a pessoa vai cansar de sofrer e vai se render aqui, ou não,
né? Aí, através do livre-arbítrio, cabe a cada um decidir o que vai fazer. Se realmente quer se manter nesse processo de vampirização energética aqui, aprisionamento consciencial, ou se quer se render e viver a vida dos sonhos, viver a sua melhor versão. Então, quando a gente fala de reencarnação, é isso, né? Por que as pessoas reencarnam? Através de uma crença de pecado, de dor, de sofrimento, sentimento de culpa ali. E isso está enraizado dentro de você porque você está aqui hoje, nesse momento. Então, se você acredita que na próxima reencarnação você vai vir num ser melhor, o que eu posso te dizer com base no que eu estudei, no que eu tenho experienciado é que enquanto você continuar alimentando esses sentimentos e essas crenças densas, você vai voltar para um lugar com o mesmo padrão energético que ressoe com você, assim como nós viemos parar aqui nesse momento, tá? Então a reencarnação não é uma saída, né? A reencarnação é apatia, é zona de conforto, né? A apatia está relacionada à zona de conforto, né? O que é a zona de conforto? A zona de conforto é quando você sente lá no seu íntimo uma vontade de fazer algo diferente, seja mudar de carreira, mudar de profissão, fazer algo diferente, mas a sua mente ali, limitante, a sua crença limitante te fala: ah, não vai não, dá muito trabalho, vai dar muito trabalho, né? Na próxima reencarnação eu penso nisso. Aí você fica aqui, mesmo que não esteja tão confortável, né? Aqui o orgulho, mesmo que não esteja tão confortável, dá menos trabalho. Aqui você já sabe como é que é, você já se acostumou com esse padrão de vida aqui, né? Dá muito trabalho entrar em contato com aquela pessoa e pedir perdão. Não quero não, vou ficar aqui. Então, apatia é zona de conforto, né? Tá ligado a esse processo aqui de reencarnação também, né? E aí, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Um estímulo aqui para vocês. Eu sei que eu tenho trazido informações talvez um pouco chocantes aqui para vocês. Foi um pouco difícil para mim aprender sobre esses assuntos, né? Lidar com esses assuntos, mas a boa notícia é que o poder está nas suas mãos, né? Tem 90% aqui do seu potencial para você poder descobrir e para você alcançar. E só depende de você decidir fazer isso por você, né? Quando você escolhe deixar tudo isso aqui para trás, né? As pessoas que te machucaram, mas não deixar para trás com ódio, com revolta, né? Quando você decide deixar esses sentimentos que estão aí dentro de você para trás, né? De orgulho, de vingança, de querer se vingar, de julgamento, de perder tempo da sua vida, ficar falando mal dos outros, quando você pode parar e olhar para sua própria vida e ver o que você pode melhorar, né? O que você pode consertar, onde você quer chegar, quais são os passos que você tem que dar. Então, quando você deixa esses comportamentos, esses sentimentos nocivos para viver a sua melhor versão, é você que está manifestando isso, é o seu divino feminino e divino masculino, né? É aqui você resgatando a tua verdadeira essência. Como eu falei aqui, DNA. Qual é a função do nosso DNA? Vocês sabem qual é a função do nosso DNA? A função do nosso DNA é trazer informações da nossa ancestralidade, né? Através do nosso DNA a gente traz ali informações genéticas do nosso pai e da nossa mãe. Mas quando a gente traz esse assunto aqui para a visão espiritual, você relembra a sua verdadeira essência, que é o divino criador, divino feminino e divino masculino. Olha que incrível, né? Aí você realmente abre mão disso aqui tudo para viver em harmonia, através do autoconhecimento, né? Pois é assim que a fonte se manifesta, né? Por isso que a gente vê um mundo caótico aí, mas a fonte deixa de existir, a fonte deixa de expandir, a fonte deixa de colocar os projetos dela em prática? Não deixa, ela aceita porque ela deu a liberdade para cada um dos seus fractais, né? Então, assim como eu, você tem a liberdade de escolher estar aqui aprisionado consciencialmente, vivendo apenas 10% do seu potencial, ou você também tem a liberdade de dissolver isso aqui tudo e viver a sua melhor versão, encontrando 100% do seu potencial, através do seu DNA, né? Reconexão com a fonte aqui. A ancestralidade, que significa o seu pai, a sua mãe divino, a fonte criadora. Olha que lindo. Então, só para vocês entenderem, né? Tudo isso aqui, na verdade, tem se manifestado na minha vida, essas revelações, desde janeiro
pra cá, né? Que tudo isso começou na minha vida, janeiro desse ano pra cá. Então, o que eu posso falar para vocês por experiência própria é: eu realmente decidi romper com muitas coisas, né? Para vocês que me acompanham, me viram rompendo com astrologia, rompendo com tarô, rompendo com várias crenças limitantes, rompendo com vários comportamentos. Então, se você decidir viver a sua melhor versão e dissolver isso aqui, o que eu posso te dizer é: tenha paciência com o seu processo de cura. Paciência é uma característica do divino feminino, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Isso vai depender do grau das suas feridas, dos seus traumas, do tempo que você leva para dissolver uma situação aí dentro de você. Então, tenha paciência, né? Mas a partir do momento que você decide sair daqui, nada mais pode te parar, né? Sai da frente que agora eu vou viver a minha melhor versão, eu vou viver a minha melhor vida, né? Eu vou realizar os meus sonhos. Então, tenha paciência, né? Toda vez que o seu feminino cair, vier para esses padrões aqui, use a força do masculino para te tirar daqui, né? Toda vez que você se der conta, tiver consciente, você vai despertando e você vai aumentando o teu nível de consciência. Você vai aumentando a tua capacidade aqui, vai para 20, vai para 30, né? Então, toda vez que você se der conta que você está no ódio, que você está no orgulho, que você está na vingança, que você está no julgamento, use a força do masculino para sair daqui, né? E da mesma forma que toda vez que o seu masculino estiver aqui, né, com comportamentos desequilibrados, use a sensibilidade, o amor do teu feminino para sair daqui. Então percebam que está tudo dentro da gente. Todas essas energias, todas essas capacidades de sentir e de agir estão dentro da gente, né? E aí, para finalizar, como eu falei para vocês, né, que eu ia aprofundar aqui nessa questão dos entorpecentes, como eu falei, ayahuasca, DMT, né, que são formas que as pessoas encontram de se conectar com a espiritualidade, né? Antes de aprofundar, já vou colocar aqui que, como eu sempre falo, né, a minha intenção não é desmerecer religião, tanto é que eu nem entro em assuntos de religião aqui, eu falo sobre crenças. Então, o meu propósito aqui não é desmerecer religião, não é desmerecer quem está oferecendo ayahuasca, quem está oferecendo DMT, quem está consumindo isso aqui, porque hoje eu tenho consciência de quem está aqui, de que quem está aqui está inconsciente, está em dor e sofrimento, talvez não tenha nem, não tem consciência do que está fazendo, não tem consciência que está no processo de carência, não tem consciência que está no processo de vampirização energética, e quanto mais alimentar esse padrão aqui, vai sugando cada vez mais a sua própria luz, até que chega um momento que se torna irreversível, perde totalmente o contato com a fonte. Se você ficar muito tempo nesse padrão aqui de vampirização energética, uma hora a luz que existe dentro de você acaba, você vai para um planeta, enfim, uma dimensão compatível, que só vai ter pessoas, seres, enfim, formas de vida compatível com o teu padrão energético, aonde não existe mais luz, e aí realmente cessa a sua existência enquanto ser, né? Olha que profundo isso aqui. Então, trazendo para a questão da ayahuasca e do DMT, né? Deixa eu beber aqui uma água. E outras coisas, né? Tem cogumelo, também tem várias coisas nesse sentido. Aí vocês vão adaptando aí, porque eu não conheço sobre tudo, né? Mas quando as pessoas buscam por esses entorpecentes para se conectar com a espiritualidade, né? Notem que elas já estão buscando o recurso fora. Então elas não têm autoconhecimento, não encontraram ainda esse potencial dentro delas, né? E aí, quando a gente vai conversar ou ver relatos, aí no YouTube tem diversos relatos, né, de pessoas que tomaram ayahuasca, as pessoas ficam fascinadas, né, porque elas vão para outras dimensões, né, a nível consciencial, e elas se deparam com várias situações ali. Mas, pelo menos nos relatos que eu vi, tá, eu não cheguei a consumir ayahuasca, eu quase tomei, mas tudo isso aconteceu esse ano, quando eu comecei a despertar para esse monte de coisa aqui. Então eu desisti de tomar ayahuasca, né? Eu entendi que realmente o processo de reconexão com a fonte, através do autoconhecimento, eu resgato meu potencial, aí eu descubro o ser divino que eu sou. Pelo menos para mim é assim o processo de reconexão com a fonte. Eu não preciso de intermediários, eu não preciso de nenhum recurso externo, porque a fonte me deu esse potencial divino, né? Então, quando eu comecei a pesquisar sobre os relatos de ayahuasca, como eu falei aqui no YouTube tem diversos, né? Ou DMT também, né? As pessoas fumam DMT.
ou outras coisas, como eu falei, cogumelo e tal, quando as pessoas buscam por esses recursos, escapou o que eu ia falar aqui da ayahuasca do DMT. As pessoas vão para outras dimensões, como eu falei para vocês, né? E aí elas ficam fascinadas, eu tô tentando lembrar aqui. E aí elas ficam fascinadas, né? Porque elas vão realmente para outras dimensões, né? Ah, tá. Então, nos relatos que eu vi, né, sobre a ayahuasca em específico, muitas pessoas, quando elas tomam a ayahuasca, né, qual é o primeiro lugar que essas pessoas são direcionadas, né? Qual é a dimensão que elas vão, né? Muitas delas vão para o umbral. Vocês já devem ter ouvido falar de umbral, né? Aqui, padrão energético do umbral, vampirização, né? Eu, que me lembre, nunca passei por um umbral, talvez só em sonho, mas assim, não me lembro muito bem, então, graças a Deus não tive essa experiência, mas segundo os relatos das pessoas que já estiveram no umbral, né? Quando você chega num lugar desse, a primeira coisa que acontece é todos os seres que estão ali pulam em cima de você para vampirizar a sua energia, padrão energético totalmente denso, né? Então, aí você para pensar. Se você está tomando uma coisa nesse sentido, um DMT, né, fumando DMT ou tomando ayahuasca, para expandir tua consciência, e aí você vai para um lugar desse aqui, será que isso está sendo positivo para você, né? Aí você para e reflete, né? Se a lei da atração faz sentido para você, semelhante atrai semelhante, por que você foi direcionado para um umbral? Qual é o padrão energético que você estava quando você foi consumir isso aqui? Vampirização energética, por isso que você foi para uma dimensão que tem muita vampirização energética, né? Como eu falei para vocês, aqui na Terra, a maioria das pessoas estão no processo de vampirização energética. Quando a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente passa a se atentar para os nossos comportamentos. Então, quando você sente necessidade de buscar algum recurso fora, álcool, drogas, sexo, rituais, entidades, DMT, ayahuasca, você já está consciente. O teu padrão de sentimento pode até ter tido uma carência ali, você caiu, teu feminino caiu. Mas, uma vez que você tem acesso a esse conhecimento aqui, você já vai estar alerta. Você já sabe que tu está num padrão de carência aqui, você quer vampirizar a energia de alguma forma. Aí você vai bloquear, você não vai fazer, né? Se você quer se libertar disso aqui, você vai se desapegar, você vai desconstruir de tudo isso aqui, né? Aí muda o teu comportamento, aí você para de buscar nessas formas de energia aqui, né? Você para de buscar. Então, como eu falei, é um processo, tenham paciência com o processo de cura de vocês. Em algum momento o feminino de vocês vai cair, mas usem da força para romper com esses laços aqui, né? Se você compreende que isso aqui faz sentido, que isso aqui é um processo de vampirização energética, que semelhante atrai semelhante, e você quer sair disso aqui, você precisa romper com esses comportamentos. Aí você deixa de agir dessa forma, né? Então, só trazendo para a questão da ayahuasca, né, a informação que a espiritualidade veio me trazendo de uns tempos para cá, com relação a isso, né, a ayahuasca e DMT, cogumelo, como eu falei, não traz expansão da consciência, na verdade, né? Primeiro, por quê? Expansão da consciência. O que é a expansão da consciência? Você se tornar mais consciente. Você sai do inconsciente e você se torna mais consciente, né? Se você se torna mais consciente quando você consome essas drogas, vamos colocar assim, esses entorpecentes, por que a maioria das pessoas voltam para tomar de novo, e tomar de novo, e tomar de novo, e tomar de novo? Porque elas não conseguiram encontrar o que elas foram procurar, quando elas foram buscar isso. Então elas encontraram realmente essa consciência que elas foram buscar, que chama de força, né? Quando você toma o chá lá, você entra em contato com a força. Será que encontrou mesmo o que estava procurando ou encontrou outra coisa? Vampirização energética, né? Então, se questionar, refletir a partir dessas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, se isso aqui faz sentido. Eu sei que muitas pessoas têm um apreço muito grande, né, por ayahuasca, por DMT, né, porque acham que encontram com o divino, né? Mas quando a gente vai despertando espiritualmente, a gente entende a aceitação, né? Que no mundo espiritual, na realidade espiritual, existe tanto desequilíbrio quanto na realidade física aqui, ser humano, né? Tanto é que a realidade física humana, ela existe porque ela parte de algum lugar não físico antes. Tudo que existe na realidade física aqui, essa blusa, esse quadro,
essa parede, tudo isso aqui existiu antes numa realidade não física, ou seja, na mente de alguém, né? Então alguém projetou essa casa, essa parede, a cor dessa tinta, projetou esse quadro, alguém projetou essa blusa, alguém projetou esse brinco, alguém me projetou, e aí depois do dentro, ó o feminino aqui, depois do dentro, né, do não físico, se tornou físico. Então, é basicamente isso, né? Quando a gente desperta para essas coisas, a gente compreende que se existe desarmonia no mundo físico, é porque tem desarmonia no mundo não físico também, né? Uma coisa reflete na outra, né? Então é despertar para o que? Para os vínculos que vocês têm, talvez, com esses tipos de comportamentos aqui, com essas associações aqui, e se vocês estão dispostos realmente a romper com esse aprisionamento consciencial, com esse processo aqui de vampirização energética, é possível, né? É isso que eu tenho feito dia após dia aqui na minha vida, é isso que eu venho compartilhando com vocês. Eu não tenho... Eu acho que é isso que eu tenho que fazer, eu acho que essa é a minha missão, né? Então, é basicamente isso, tá? Se tudo que eu falei aqui fez sentido para vocês, eu estou oferecendo curso de despertar espiritual, né? Como eu falo para vocês, espiritualidade para mim está totalmente relacionada a conhecimento. Conhecimento é poder, olha aqui, à medida que você vai descobrindo o seu potencial, você se torna mais consciente. E aí você manifesta realmente uma vida dos sonhos, você descobre o deusinho e a deusinha que você é, né? O divino que habita em você. Então, se você sente que precisa de ajuda nessa jornada de relembrar sua verdadeira essência, né? Como eu falei, realmente é um processo. Eu estou oferecendo um curso de despertar espiritual. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo toda a descrição, todo o conteúdo do que vai ser abordado no curso, né? As aulas ainda não estão todas gravadas. Eu publico uma aula por semana, já tenho algumas aulas publicadas lá. É um curso com uma média de mais ou menos 5 meses de duração. Então vai até dezembro, até o final de dezembro, né? O último dia que eu vou publicar a aula lá. E eu vou compartilhando tudo isso que eu venho falando aqui nas minhas redes sociais de uns tempos pra cá, né? Tudo que eu venho despertando, tudo que eu venho me desvinculando, que vai me ajudando realmente a sair desse processo aqui de dor e sofrimento, né? Para que você possa viver assim, realmente manifestar a sua melhor versão. Então o curso, ele é dividido basicamente em 2 módulos. A primeira parte é cura emocional, que é isso aqui, é você realmente se alinhar com isso aqui. E aí depois eu vou entrar em temas realmente de aprisionamento consciencial e espiritual, né? Tem muitas ilusões por aí, isso aqui, como eu falei para vocês, a ayahuasca, como o tarô, por exemplo, é uma ilusão para mim, né? Que as pessoas vão se envolvendo, entidades, rituais, achando que elas estão em contato com o divino, mas na verdade estão vampirizando a energia da outra. Então a segunda parte do curso é uma parte realmente mais espiritual, tá? E ainda assim, se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Pode colocar aqui nos comentários, pode entrar em contato pelo direct aqui no Instagram, tá? Eu vou me sentir realmente muito, assim, grata em poder te ajudar nessa jornada, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.